Oi, sabe o que é a PEC 241? Cara, assim, não li sobre direito ainda, mas, assim, sei alguma coisa, sei que é sobre educação. Não. Não sei te dizer, tô bem por fora de política. Pergunta pra outra pessoa. No dia 25, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda constitucional 241. Com 359 votos a favor, a proposta agora vai para o Senado. A votação está prevista para 13 de dezembro. A PEC limita os gastos públicos por 20 anos. Especialistas acreditam que o teto é fundamental para conter o déficit fiscal, ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada. O que você observa é que países que limitam seus gastos tendem a ter situações fiscais melhores do que países que não limitam seus gastos. E, importante, ter situação fiscal mais equilibrada tende a gerar mais crescimento no longo prazo, porque as taxas de juros tendem a ser menores. Os críticos acreditam que, como está, vai gerar desigualdade. Eu acho que, na realidade, a gente está falando de uma tragédia que vai acontecer daqui a 10, 20 anos. Essa política da PEC 241 será um retrocesso nos direitos sociais, né, que são saúde e educação. Não é que a PEC seja ruim, a ideia seja ruim, mas esse congelamento vai significar um imenso retrocesso nas garantias fundamentais. Para este economista, não haverá corte de gastos, e a proposta brasileira terá um custo social menor que na Europa. Existe, por exemplo, uma opção que foi feita na Europa. Na Europa, a forma como eles fizeram o ajuste, quando veio a crise de 2008 e 2009, foi fazer um corte radical nos gastos públicos, de tal forma a gerar um superávit primário em 1 ou 2 anos, e assim reverter a trajetória da relação dívida-PIB rapidamente. Mas com a queda no gasto do governo muito forte, o que aconteceu foi um aumento do desemprego, uma recessão cavalar, o que acabou fazendo com que você revertesse a trajetória da relação dívida-PIB, os países readquiriram credibilidade e voltaram a crescer no espaço de 2, 3 anos, tá certo? Isso é uma opção. O Brasil está adotando uma alternativa muito mais gradual do que adotada na Europa. Quer dizer, nós vamos manter um déficit primário do setor público durante mais de 6 anos daqui para frente. Então, esta PEC, ela limita o crescimento do gasto à inflação passada, porém, isso significa que, na hora que você faz as projeções, o déficit primário vai continuar existindo durante 4 ou 5 anos, depois vai reverter, e só em 10 anos que a relação dívida-PIB vai começar a cair. Não é um país que pode se permitir, como a Holanda, como a Suécia, como a Finlândia, a Noruega, que estão no índice de desenvolvimento humano altíssimo, que podem se permitir congelar gastos por alguns anos, 1, 2 anos. O Brasil não pode, em hipótese alguma, congelar gastos sociais com a população, que é miserável, né, que herdou mais de 3 séculos de escravidão, congelar por 20 anos. Isso não existe. Bom, então é isso. Eu acho que, por mais que se diga, os meus colegas economistas dizem, tem que cortar, tem que ter dinheiro, não é possível. Mas então tem que cortar onde tem mais. Você não vai cortar onde tem menos. Então é uma questão de escolha política. Outra crítica que se faz à PEC é que ela não leva em consideração o crescimento da população e, portanto, o aumento de demanda em saúde e educação. Segundo o IBGE, em apenas 10 anos, haverá 20 milhões a mais de brasileiros. A população vai ficando mais velha, a população vai tendo mais carências em algumas áreas, não só da saúde, como também da educação. Então, na medida em que o governo, por exemplo, reajusta a saúde pela inflação, deixa de fazer investimentos fundamentais na área de saúde. Obviamente, não pode criar novas políticas públicas ou expandir as políticas públicas que já existem. Tem uma solução para isso. A solução é o Congresso transferir recursos para a educação e saúde e tirar de outro lugar. Por exemplo, tirar da Previdência. Tá certo? Países que têm 7% da população com mais de 65 anos, sabe quanto é que eles gastam com Previdência e assistência social? Em média. Você tem ideia? Tem? Não. 3% do PIB. O Brasil gasta 13% do PIB com Previdência e assistência social. Ou seja, tem algo errado com o Brasil.
Então é o seguinte, olha, que eu tenho de onde tirar dinheiro. É claro que você vai chegar em mim e falar, pô, mas coitadinho dos idosos. Mas o mundo é assim. Tá certo? Escuta, olha aqui, o Brasil gasta 12 vezes mais per capita com previdência social do que com ensino fundamental e ensino médio. 12 vezes mais. Você acha que isso é razoável? Mais de 1.000 escolas do país estão ocupadas por estudantes em protesto contra a PEC 241. A PEC 241 é outra afronta, gente. É inconstitucional, ela é uma afronta à Constituição Cidadã de 88. Nela a gente tem a Seguridade Social. A PEC 241 acaba com isso. É uma afronta à Previdência Social, é uma afronta à saúde, é uma afronta à educação, é uma afronta à assistência social. Para a coordenadora do Grupo de Pesquisa Gestão e Qualidade da Educação, a PEC não vai afetar a educação básica, e sim o ensino superior. O FIS, ProUni, etc., por exemplo, esse tipo de programa, as transferências voluntárias da União, né, e a rede federal, e o que inclui as universidades, que é para onde vai 60%, acredito, né, dos recursos, mais de 60% dos recursos federais, dos 18%, não vai para a educação básica. Eles vão para o ensino superior. Se você não tivesse um gasto tão grande no ensino superior, não tivesse instituições públicas que atendem a classe média, basicamente, não atendem a maioria da população carente, né? Quem atende a população carente é a educação básica, não é a educação superior. Bom, se você tem mais gente, você sustenta isso, né, com verba pública, você está tirando de outro lugar. Né? Então, essa também é uma questão para a gente perguntar. Será que é isso? Será que essa é a nossa prioridade? A maior parte do gasto com educação é feita pelos estados e municípios. As transferências de recursos do governo federal para estados e municípios estão fora da PEC. O Fundeb, por exemplo, não está limitado pela proposta de emenda constitucional 241. Então, isso aí não está limitado pela PEC. Outra questão polêmica da PEC 241 é o impacto que ela terá sobre o salário mínimo. O salário mínimo perderá o seu poder de compra, ou seja, o salário mínimo será reduzido indiretamente, uma excelente pergunta, porque não haverá mais um ganho acima da inflação. Então haverá, a médio e longo prazo, é importante que todos entendam, um empobrecimento da população que ganha, a população assalariada. A PEC não entra em contradição com a lei de salário mínimo. O ponto é o seguinte, a PEC não tem nada a ver com a lei de salário mínimo, em princípio, mas tem um problema. O problema é o seguinte, o salário mínimo ele reajusta o piso da previdência e da assistência social. Isso significa o seguinte, se a economia crescer, o salário mínimo real vai crescer, os gastos com previdência e assistência social vão crescer também. Ou seja, deste ponto de vista, tá certo? Se a gasto com previdência social cresce, você vai ter que tirar de outro lugar. O que a PEC está te dizendo é o seguinte, olha aqui, você vai ter que tirar de outro lugar se você não fizer uma reforma na previdência e na assistência social ou se você não reformar a lei do salário mínimo. Eu acho que você precisa reformar a lei do salário mínimo, tá certo? Uma das razões pelas quais a taxa de desemprego aumentou tanto nos últimos 2 anos é porque o salário mínimo está parado. Mesmo com opiniões divergentes em vários aspectos, os analistas ouvidos pela TV PUC-Rio acreditam que não haverá mudança se a estrutura dos gastos não for modificada. O maior gasto do nosso orçamento é nos juros e amortizações da dívida. Isso eles não vão mexer. Eles vão mexer aqui na educação, no trabalho, na saúde, nas coisas pequenas, mas que fazem uma enorme diferença sobre o cidadão. E esse grande volume de dinheiro aqui, né, que representou... em 2015, foram 96,2 bilhões pagos, né, dos quais 500 foram para pagamento dos juros da dívida. E para onde vai esse dinheiro? Vai para os grandes especuladores, os grandes investidores do capital financeiro. Né? Então, aqui tinha que mexer, aqui tinha que segurar. Aqui é onde tem os recursos estão sobrando e
Isso aqui afeta os muito ricos, afeta os grandes empresários, os grandes banqueiros, os grandes investidores na bolsa, nas ações. Isso aqui não vai se mexer. Então, o que eles estão falando? Eles estão falando que eles vão conter, o teto vai ser para cá. E agora estão olhando a Previdência também, porque há quem diga, se não mexer na Previdência, também não adianta nada o teto, a PEC 241. E aí vem todo o escândalo dizendo que a Previdência é deficitária, o que é uma grande mentira, porque eu tenho colegas economistas que fizeram tese de doutorado sobre isso e mostram que é o contrário, ela é superavitária. Se você não fizer uma reforma da Previdência, daqui a 20 anos, se essa proposta de emenda constitucional estiver valendo, daqui a 20 anos, 100% dos gastos do governo federal vão ser com aposentadoria e pensões. 100%, o que é inviável. Você vai ter que contratar, você vai ter que demitir todos os funcionários públicos, não vai ter dinheiro para gastar com educação, não vai ter dinheiro para gastar com saúde, não vai ter dinheiro para investimento, não vai ter dinheiro para nada. Então, esta proposta de emenda constitucional exige uma reforma da Previdência Social, coisa que já está no pipeline.